Boa noite! Iniciamos mais um programa, mais uma semana. Elga e você no ar, sempre com o compromisso de trazer conteúdo com credibilidade. Minha gente, estamos iniciando a semana e a gente se preocupa sempre em trazer conteúdo motivador e ele está com a gente toda segunda-feira, Carlos Campelo, e nos trouxe aí um assunto sensacional nessa semana. Você deu o luxo de ficar em silêncio 30% do tempo que normalmente você gasta para se posicionar ou para dar uma resposta. É como parar e pensar antes de falar? Parar e pensar, parar e respirar. E recebemos também Fabrícia Rebola, que trouxe aí técnicas para ter assim autocontrole na sua vida e um conhecimento maior sobre tudo o que acontece. Ela desenvolveu o método Zen na prática. Dê uma olhadinha. Enquanto eu estou inspirando e contando, minha mente está trabalhando. Agora, por que você segura a respiração? Vou fazer um teste com você. Tampa o seu nariz e não respira. Agora, já. Volta. O que você pensou? Eu não pensei nisso agora, Ana. Não pensei em pensou em nada. nada? Quando nós cortamos a respiração, o pensamento para. Fique aqui comigo que o Elga e você está apenas começando. E chegou aquela hora especial, aquele dia especial, porque hoje é segunda-feira, o dia daquele bate-papo com tanto desenvolvimento humano, com tanta motivação, com ele, Carlos Campelo. E aí, Carlos, que prazer estarmos juntos novamente. Prazer é todo meu. Mais uma semana aí para a gente motivar as pessoas. Com certeza. Nossa, sempre começamos essa semana assim, bombando, né, Carlos? Que novas oportunidades. Temos aí a semana inteira para construir novas memórias e só memórias boas, né? Exatamente. Hoje com super dicas para elevar a autoestima, o autorrespeito, credibilidade. Autoestima, autorrespeito e credibilidade. São coisas assim que jogam a gente assim muito para frente, muda a nossa essência, a nossa forma de ver o mundo e nos olhar também, né, Carlos? Exato, com certeza. Mas antes de começar, eu sei que tem beijinho hoje também. O povo tá reclamando, né? Fala, como assim, Campelo? Chega lá, manda o abraço, fala pra Elga e não manda pra mim. Como assim? Não, vamos enviar então. O super abraço é pra Guacira Calvite, é isso? Exatamente, para Guacira e para a mãe dela, Sônia Reis. Sônia Reis, então olha, aquele abraço meu também para vocês e agradeço muito, né, por elas estarem aí nos acompanhando toda semana. E o meu é um abraço especial e um beijinho carinhoso, tá? Olha, um plus, né? E aí, Carlos, adorei o tema de hoje. Eu acredito que seja algo assim que realmente cria um impacto, né? Quando você começa a olhar para isso, valorizar esses pontos que às vezes você, no automático da vida, você não presta muita atenção. Exato, Elga. E a ideia é começar por aí, é começar a despertar esse impacto. O que é o impacto no outro? O que cada um de nós estamos nos posicionando perante a vida. Que legal, é isso aí mesmo, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso futuro. Então é tudo um conjunto, né? Questão da gente realmente pegar isso e tomar posse disso, né, Campelo? É nosso, é meu e eu tenho que realmente tomar posse. E eu já vou começando aqui falando da técnica dos 30%. Olha! Você gosta, né? Eu adoro técnica, né? Eu já fico ali, ó, toda com as 15 sentidos ligadas, porque eu levo tudo para minha vida, sabe? Eu aplico mesmo. E a gente vai mudando, vai melhorando daquela forma leve e automática, como eu te falei, sabe? A gente melhora sempre. Isso, é isso. Né? E agora está muito em voga essa questão de influenciador, influenciado, Sim. coisa parecida, que a gente
propague as pessoas que possam fazer uma influência positiva para as outras. E a técnica de 30% vai te ajudar a fazer isso. Olha, como é que é essa técnica mágica? Já quero saber. É o tempo que a gente utiliza para que a gente possa agir, dar uma resposta, se posicionar. Entendi. Pense, pense e traga isso para dentro de você. 30%. Você deu o luxo de ficar em silêncio 30% do tempo que normalmente você gasta para se posicionar ou para dar uma resposta. É como parar e pensar antes de falar? Parar e pensar, parar e respirar. Mas agora a gente vai utilizar essa técnica que é da PNL, pois ela traz um número e ela traz um número que instiga a memória a raciocinar, a pensar quanto que seria 30% de 1 minuto. Então deixa eu ficar calado 30% de 1 minuto ou 2 minutos. Entendi. Não, isso aí realmente é transformador. Sim, porque Elga. você começar a usar essa ferramenta, tipo assim, você também vai se policiando, né? Sim. Você fala, não, respira, conta aí os 30%, Os né, 30%. desse tempo e toma a sua decisão ou se manifeste. Isso aí, realmente, eu acredito que seja algo que muda a vida. Vai mudar, Elga. E a partir do momento que você e os nossos telespectadores começarem a praticar, eles vão ver que eles vão ter mais austeridade, vão ter mais equilíbrio, mais postura na hora de se posicionarem, vão conseguir falar a sua verdade de uma maneira mais coerente, mais com fatos e dados, pois ele vai utilizar dessa técnica dos 30%, que na verdade, inconscientemente, vai também estar ajudando o cérebro a ele não fazer a comunicação, aquela do límbico, emocional límbico, que é aquela bateu, levou, da resposta imediata. Quase que instintiva, né? Usa a parte alta do cérebro, Sim. onde estão concentrados a maioria dos nossos neurônios cerebrais, né? E vai racionalizar, vai dar tempo para a pessoa pensar, vai dar tempo para a pessoa formular a sua opinião e, inclusive, decidir se é naquele exato momento que ela vai colocar a opinião dela. Se é importante colocar Maravilha. aquela opinião naquele momento. É quase você, o poder do agora, né? Você chamar você, encontrar com você, não ter aquelas decisões assim impensadas, no repente, no instinto, né? Você realmente se encontra. Elga, quando a gente se empodera do processo de eu me posicionar em determinado momento, eu tenho condição de decidir se naquele exato momento é oportuno para que eu possa me posicionar, para que eu possa falar ou não. É eu me empoderar deste momento. Sim, autocontrole, né, Campelo? Autocontrole. Isso, é autocontrole, eu consegui gerenciar as minhas emoções. Então esse 30% é exatamente o tempo necessário para que eu consiga gerenciar as minhas emoções e não falar emocionalmente abalado. Pois se eu me falar emocionalmente abalado, eu posso falar coisas que realmente eu não esteja pensando e As que realmente eu não barulham acredite. tudo, né? Quando a gente coloca sentimento naquela decisão sua, pode ser muito pouco racional, né? Isso aí cria problemas. Exatamente, é pouco racional. Nessa questão, eu estou usando mais o límbico, que é mais emocional, do que usando o autocórtex, que é o mais racional. Né? Isso aí já é cientificamente a gente falando, mas que a gente no dia a dia, no cotidiano, a gente sabe. Então, se eu estou abalado emocionalmente de uma forma não construtiva, tá? É melhor eu me posicionar e é melhor eu saber se exatamente é o momento certo de eu falar. Você falou algo interessante, que não é que o emocional seja errado, né, Campelo? De forma alguma, pois pode ser exatamente ao contrário, eu posso estar Sim. emocionalmente bem e nesse momento que eu estou bem, eu abrir e começar a falar, eu tenho certeza que vai sair conteúdos muito bons e vai sair conteúdos verdadeiros que as outras pessoas vão sentir e vão perceber. Por isso que o ato de se posicionar, o ato de falar, passa credibilidade, Elga.
Muita, muita. E a partir do momento que eu percebo e a outra pessoa vai perceber também se o que eu estou falando é verdade, ela vai me dar o feedback com gestos, com algumas palavras, com postura. E esse feedback que eu vou estar recebendo nesse momento me retroalimenta de autoestima, de segurança. E se eu estou seguro, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir ter mais discernimento no que eu vou falar. Mas eu tenho que pensar muito bem, eu tenho que me posicionar muito bem, porque está em voga o que está acontecendo agora no Brasil, essa questão da polarização do certo e errado, porque tem uma pessoa que ela acredita que ela está certa e ela está se posicionando num programa de televisão, ela tá se posicionando na crença que ela está certa. E ela vai firme naquilo aí. Ela pode estar certa na sua forma de pensar, desde que a sua postura, o que ela vai falar, o que ela vai pronunciar, não agrida a outra pessoa. Porque existe essa questão, o que é opinião, né, que está muito falado também, nessa dualidade que nós estamos vivendo, o que é opinião e o que é ofensa. Eu falar São aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né, sobre determinada situação é uma coisa. Isso vai até um limite. O limite que eu não interrompa ou agrida a outra pessoa, seja psicologicamente, seja socialmente, seja profissionalmente. Né? Então eu tenho que estar com argumentos suficientes para sustentar a minha opinião. E a técnica do 30%, ela me ajuda exatamente nisso, para eu conseguir pensar, raciocinar e saber exatamente como que eu vou montar aquilo que eu vou falar logo em seguida. Claro, você para e dá aquela pensada, né? Reflete, respira. Respira dentro dos 30%. Dos 30% do tempo. 30% do tempo que você gastaria dando uma resposta, antes da resposta, pare 30% desse tempo para você pensar exatamente sobre essa resposta. Campelo, e quando você vai exercitando isso, vai ficando automático também, eu acredito, né? Vai, porque a pessoa ela consegue obter o resultado na hora e ela já vai pensando. Pode ser que em determinado momento ela esqueça e dê aquela resposta que sai meio que rápida. Se ela se pegar fazendo isso e depois ela ter que se pegar tendo que pedir desculpas, tendo que falar que aquilo que ela falou não era bem assim, que não era assado, se ela precisar passar por isso, ela pode correr o risco de perder aquela credibilidade que é a autenticidade dela. Né? Então, não é muito bom, lógico, você estar aí o tempo todo pedindo desculpa, mas também não é errado. Às vezes a gente erra também, né, Campelo? Com certeza. Como a gente vai crescer, sim. Lógico, você tem que ter aquela humildade. Porque tem pessoas, eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas, assim, elas querem sustentar, mesmo sabendo que ela está errada, só para não dar o braço, sabe? Falar, desculpa, eu errei. Então, isso aí, nossa, gente, é libertador, né? E sobre isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem agora as técnicas de como que eu me comporto perante a situação. Então segura aí um pouquinho, que eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta, rapidinho. Estamos de volta aqui com esse bate-papo muito animador. Eu adoro as segundas-feiras, minha gente. É isso que eu quero passar para vocês, porque eu começo a segunda-feira numa animação, Campelo, aqui do seu lado, com essas informações, com esse conteúdo maravilhoso que eu realmente adoro, trago para minha vida e mudo, consequentemente, para melhor a minha vida. Claro, sempre para melhor. Adorei o 30%. Vou exercitar. Eu já sou uma pessoa que eu tento pensar mesmo antes de falar, porque se você não tem esse cuidado na sua vida, a gente se coloca em algumas geladas, né? Opa! Isso é maravilhoso, realmente joga a gente pra frente. E quais outras técnicas que você vai compartilhar com a gente hoje? São os truques psicológicos para que a gente desenvolva esse respeito. Oi! Esse autorrespeito, essa credibilidade. Autorrespeito, gente, Isso. olha,
atenção que esse assunto é importante. Porque autorrespeito, tudo é o básico, eu acredito. Todo mundo tem que ter, né? E para você se posicionar em relação ao mundo, você tem que estar bem com você, você tem que se respeitar. É mais ou menos por aí? Exatamente, exatamente por aí. E a gente já começa assim, é sabido, é falado que a primeira impressão, aquelas 5 segundos, é a que fica. Sério mesmo? Sério. É aquela mesmo? Essa é Meu Senhor. uma das técnicas, um dos truques psicológicos para você saber. Esses 5%, essa primeira técnica, esses 5 segundos, é a primeira impressão que a pessoa vai ter, positiva ou negativa. Então, a tua presença, a tua postura, quando você vai chegar numa reunião, numa entrevista de emprego ou alguma apresentação, então esses primeiros 5 segundos já é uma porta que pode se abrir ou não para você. E isso significa que talvez se abra, você tem outros mecanismos para você agir. Se fechar, você vai ter que ter um trabalhinho a mais para que isso... Para desfazer aquela impressão, né? Reconquistar. Entendi. Né? O segundo truque psicológico, também para impor esse respeito, é como que você vai se vestir. Olha só, e realmente porque é a imagem que nos antecede. A gente né? tem uma grande maioria de pessoas que são visuais e que vão olhar. E Elga, não necessariamente é preciso você investir em marcas, grifes, roupas caras. Vista aquilo que você se sinta bem, porque você se sentir confortável, isso vai te empoderar. Sim. Sabe? Me sinto bem, já é meio caminho andado para você, né? Exatamente, vai me empoderar, já vou estar com a minha autoestima, né? E assim, pensa, num degrau a mais do que você se vestiria normalmente, principalmente se você for numa entrevista de emprego, novamente falando, numa reunião ou numa festa que você quer passar isso, quer passar credibilidade, muito embora não é só isso, não é o que você vai vestir que vai definir a tua credibilidade. É um fator que agrega muito. Isso. Você está jogando junto ali, Exato, né? Está elevando já as suas possibilidades de impressionar. Exatamente. Né? Você já não pode chegar errando. Você pode ser uma pessoa assim, sensacional, de gabarito, mulher ou homem, mas você errou na forma de vestir, você já chega numa impressão negativa, né? Ou não negativa, mas a pessoa já fica na dúvida. Esperava mais de você, né? Tipo, se destaque, né? Apareça. É uma questão de valorizar o momento. Isso é autovalorizar também. Tipo assim, isso é importante para mim. Exatamente, Elga. Porque é um momento importante para você, você vai se preparar para aquele momento, você realmente vai ter aquilo como algo, né, que você vai tratar com carinho, com atenção, valorizando aquilo. E eu acredito que se você veste como você vem aqui toda segunda-feira, maravilhosamente bem, né, minha gente? Sempre investindo no visual e cria aquele impacto mesmo. Impacta, Elga. E agora, lembrando do quadro anterior aqui que a gente fez, né, dos 30%. Não adianta você estar muito bem vestido se na hora de você se posicionar e na hora de você falar, você esquecer da técnica dos 30% do tempo para você se posicionar, para você responder, para você colocar a sua opinião. Você pode colocar tudo a perder. Então, por isso, são fatores que são agregadores. Eles não definem ninguém, né? Sim. Mas eles podem te ajudar a você passar mais credibilidade. Você vai fazer uma apresentação de um trabalho, você pode passar credibilidade nisso. Né? Com certeza. A forma de se posicionar. E esses 30% pode ser colocar assim para algo assim possível para as pessoas, dar umas respiradas, né? Sim. Num tempo, faz bem já para o seu organismo, né? Com certeza. Você recupera seu centro e você consegue dar aquele tempinho para você se autoajustar e pensar e falar adequadamente. Exatamente, tomar as melhores decisões, Sim. as decisões mais assertivas. Outra questão também, outro truque psicológico é ter postura. É dominar o seu espaço que está ao seu redor sem invadir o espaço da outra pessoa.
usar gestos congruentes com aquilo que você está falando. Eu não posso, por exemplo, eu falar assim, se você crescer e fazer gestos para trás, eu posso estar passando uma mensagem incongruente, porque a outra pessoa está percebendo, ou se eu começar a falar e fazer não, eu também vou estar passando uma mensagem incongruente. Outra técnica também, que eu vou fazer uma apresentação, e nessa apresentação, o que eu quero que as pessoas percebam? A minha entonação e a mensagem que eu vou transmitir. Se eu pegar isso e colocar numa apresentação, num slide, e colocar na tela, e eu começar a ler, eu não vou passar credibilidade para as pessoas. Então atentem para isso, inclusive em apresentações. Querem fazer uma apresentação e tem certeza que vai se sentir muito mais seguro? Coloca um tópico, né, no slide. Tópicos são melhores, e né? Aí, eles te orientam para você não perder a linha, Exato. né? Mas você fala de acordo com o seu com o seu entendimento, né? Isso. E aí você tem o discernimento de você falar e poder falar. E poder conduzir as pessoas para que escutem e entendam a mensagem que eu estou transmitindo. Né? Isso também passa autoconfiança, desperta autoconfiança, desperta motivação. Está vindo de você, né? Da sua forma, se você não está lendo nada, aquilo ali é genuíno, né? Está saindo de você, Exato. da sua cabeça. As pessoas se conectam com isso, valorizam mais isso. As pessoas percebem quando a outra pessoa está mentindo. Percebe. Sim. Não tem jeito. Eu percebo, você percebe quando a outra pessoa está falando uma coisa que ela não está falando a verdade dela. Que ela está falando o que o outro quis falar, ela tá querendo fazer alguma outra coisa, mas não está falando a verdade dela. Isso. Né? E isso aí, a gente entra para uma outra técnica também, que é um truque psicológico para despertar esse autorrespeito e essa credibilidade, que é o toque. Olha... Infelizmente, nesse momento da pandemia, a gente está evitando o contato social. Contato físico, mas, né? Como cumprimentar a pessoa, como dar a mão para a pessoa. Tem pessoas que não percebem, mas quando ela vai dar a mão, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas ela pega assim na mão da outra pessoa. Como se não quisesse pegar? Ela não pega aqui na outra mão, ela pega assim. A pessoa não percebe. A pessoa não percebe. Assim, meio... Isso não passa segurança, não passa credibilidade, não passa respeito. E muitas vezes a pessoa que está dando a mão, ela nem percebe que a outra não está pegando na mão certa, está pegando assim. Embora agora não é o momento da gente fazer isso. Caiu em desuso, né? O aperto de mão, né? Isso. Ninguém mais aperta a mão de ninguém, por enquanto. Exatamente. E muito cuidado com toques que a gente chama toques platônicos, né? Se for tocar na pessoa, onde tocar na pessoa, como tocar, que momento tocar na pessoa. Porque sim, o toque é algo que a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque você tem que ter uma certa intimidade também para você tocar em alguém. E depende do tipo de relacionamento que vocês têm. Se é um relacionamento profissional, muito difícil você estabelecer um contato físico com a pessoa. É importante, Elga, mas a pessoa tem que ter o discernimento entre saber o que é o tempo limite e espaço para dar esse toque, para ele não passar por uma invasão. De privacidade. Exato. Porque às vezes, eu já me coloquei em situações assim que eu não gostei. Aliás, eu me coloquei, não, me colocaram, entendeu? De estar conversando com alguém e a pessoa não parar de querer tocar em você, sabe? Então, às vezes você fica um pouco falando, nossa, mas cadê o momento, né? Pertinente para isso, né? Por quê? Então, assim, às vezes o papo tá até bom. Sabe? Tá legal, assim, tá respeitoso até, não tá faltando com respeito, mas aquilo te tira um pouquinho a atenção, você fica um pouco desconfortável com aquilo. Com essa situação. Sim, e tem pessoas que são assim, né? Elas gostam de tocar, você mesmo falou isso. Exato, Elga, era o que eu vou falar agora, porque existe dentro da PNL as pessoas que são sinestésicas, para ela o toque é importante. Para a pessoa visual, o toque não é importante. Se você quiser passar credibilidade e respeito, você vai ter que aprender, eu tenho que aprender a falar com todos os públicos com seu limite, de não invadir a outra pessoa. Existe o seu limite, o limite da outra pessoa. Maravilhoso. Tem que outra ter atenção. questão
duas para a gente acabar aqui, Duas. tá? Estamos com horário já. Mas vamos em frente, Campelo. Rapidão. Uma, elogie as pessoas que você considera inimigas. Sim. Helga, tudo tem uma razão por ser. Todo mundo faz aquilo que melhor pode fazer naquele momento, né? E se a gente parar para pensar, se fosse eu na situação daquela pessoa, será que eu fazia igual? Será que eu faria diferente do que eu estou julgando? Elogie os seus inimigos. É uma forma de eu passar o seguinte, olha, existem pessoas que pensam diferente de mim e tudo bem, ótimo. É um processo assim de eu passar segurança. Eu tenho segurança do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, tenho segurança do que eu estou falando. Tem pessoas que vão falar diferentes. Maravilha! Agora você me escute os argumentos da outra pessoa e tome a sua decisão. Com certeza. Né? Valorizar que existem pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, que não gostam de mim, tudo bem. Né? Isso até dentro do programa passado que a gente falou da parte de eu melhorar a minha espiritualidade, a gente tem que agradecer os nossos inimigos, pois por meio deles é uma forma que eu tenho de praticar perdão, humildade e toda gratidão e toda essa sabedoria que o universo disponibilizou para nós. Maravilha. Eu concordo com isso. Eu acho que é algo assim que transformador você ter esse olhar, sabe? Valorizando até as pessoas que pensam diferente ou te criticam, né? E você exercita e você evolui, né? Parece que você, sabe, você está acima daquela situação, sabe? É uma situação um pouco primitiva, eu diria, essas coisas assim de sentimentais, Exato, né? exatamente. Sabe, você evolui. Eu concordo e eu já fazia e vou fazer melhor ainda. E a última, não tão menos importante, é o seguinte, admita suas falhas. Admita os seus erros. Admitir isso. Não significa se menosprezar, não significa se colocar abaixo dos demais, saber como fazer isso, pois assim, se eu quero passar credibilidade e eu quero que as pessoas percebam essa credibilidade, se eu errei, vou admitir que eu errei. Porque se eu tentar achar desculpas para os meus erros... péssima desculpa, né? As pessoas vão perceber isso também. Sim. E aquilo que eu estou levando anos para construir, de passar credibilidade para as pessoas, não faísca. Não se sustenta, vai falar assim, perde aquilo. Vai perder. Sabe? E é tão chato, né? Quando você percebe a pessoa querendo se justificar ou achar culpado ou excluir a responsabilidade de sair pela tangente numa situação. Não, assuma aquilo. Isso aí é bonito de ver. Exato. Adoro ver as pessoas que assumem. E usa as técnicas dos 30% para você pensar exatamente como que você vai fazer. Porque algumas vezes você é usado até da parte cômica, né? Deixa a coisa mais leve. Sim. Inclusive deixa a situação mais leve. E ele fala assim, gente, eu sou ser humano também. Por favor. Né? Eu erro também. Ótimo. Isso, olha, é inerente de ser humano. Estamos aqui para melhorar, né? Para crescer. Para crescer. Se eu não errar, que oportunidade que eu tenho para crescer? Com certeza. Opa, se eu sou todo certinho, e sou todo perfeito. Mundo erra. Se eu sou perfeito, e aí? Eu estou fazendo o que aqui na Terra? Deixa eu evoluir, deixa eu passar para outro plano. Não. Alguém quer isso? Deixa eu errando um pouquinho, né? Deixa eu aprendendo mais ainda. Aprendendo mais sempre. Campelo, maravilhoso nosso bate-papo de hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tanto quanto eu. Eu adoro iniciar a semana com você. Adorei hoje, falar sobre a técnica dos 30%, autorrespeito, essa parte aí foi fenomenal. Autoconfiança, credibilidade. Com certeza foram mensagens muito positivas que ajudam as pessoas aí a deixar a sua semana mais leve. Adoro, né? Com certeza. Muito bom te receber, obrigada e até a próxima segunda. Até a próxima, tudo de bom. E o Helga e Você de hoje continua. Temos mais uma entrevista sensacional daqui a pouquinho, então fique aí.
E agora no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo cheio de energia boa, porque só a presença dela já ilumina esse estúdio. Estou recebendo hoje Fabrícia Rebola. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Elga. O prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui. Um convite já de muito tempo, né? Isso! Eu falei, já estava esperando há um tempo, Fabrícia. Porque finalmente deu certo. Graças a Deus, né? Que Eu bom. acredito que as coisas fluem para o momento certo, né? Exatamente. Fabrícia, eu tenho uma curiosidade enorme de saber muito da sua vida, de você, do início de tudo isso, porque você hoje tomou posse de um conhecimento muito importante. Eu valorizo muito, eu também estudo sobre energia, eu acho que isso aí muda a vida das pessoas. Você criou um método que é o Zen na Prática, eu acompanho seu trabalho no Instagram, você passa muito conteúdo, tem autoridade no que faz, né? Eu admiro o seu trabalho. Então eu quero saber como que isso nasceu na sua vida, esse olhar, Sim, sabe? Que o mundo é muito mais. sim. Bom, eu tive o privilégio de nascer num lar onde o assunto da minha casa era esse. Olha! Então, meu pai e minha mãe sempre tiveram esse assunto à mesa. Essa foi a forma de nos educar, eu e meus irmãos. Então, isso sempre foi muito natural para mim dentro de casa. Então, em casa, quando nós íamos conversar, nunca era sobre política ou noticiário, sempre era autoconhecimento. E para mim, isso era tão comum que eu achava que era sem graça. Então, Interessante! para mim era muito sem graça. Então, quando eu saía e alguém começava esse assunto, eu já me desconectava, porque Era o dia a dia ali, né? Aquilo... era mais do mesmo. Entendi. Então eu falava, não. E aí eu não falava sobre isso. Primeiro que, alguns anos atrás, nem existia redes sociais, né? Sim. Então nem tinha onde eu falar. Mas quando eu ia falar alguma coisa, que alguém falava assim, a Fá tem um conhecimento sobre isso. Eu falava assim, eu pensava, mas por que será que eles querem saber sobre isso? Porque para mim era tão Eu entendo. tão dia a dia. Dia a dia, é corriqueiro, rotina, né? Já. que eu Mas achava- rotina pra você. Pra mim. Porque na grande maioria das famílias não existe esse bate-papo. Não. Não é. Não. E isso deveria ser diferente. Isso. Foi assim que surgiu o Zen na Prática. Porque aí, quando vieram as redes sociais, eu quis falar sobre algo. E eu falei, mas sobre o que eu vou falar? Falei, bom, vou falar daquilo que para mim é muito comum, daquilo que eu sei, que me é natural. Então surgiu o Zen na Prática, que é esse Zen, essa paz, essa busca por uma vida boa, de harmonia, na vida real, que é o que eu já vivia. Sim. Apesar de todos os conflitos, né? Porque não é porque eu nasci. Que pronto, né? Não Que a existe vida- os altos e baixos, Que os a- desencontros, Isso. desentendimentos, né? Mas você evolui, até a forma de lidar com isso muda. Eu acredito que na sua família pode, né, ter sido um pouco mais essas tensões que às vezes existem familiares mais suaves, né? As tensões sempre existiram, como em qualquer família. Sim. Sempre. E por ter esse conhecimento não me privou de ter dificuldades na vida. Tive muitas. E olha que legal, que foram as dificuldades que me trouxeram aqui. Olha, são esses caminhos, né? Eu falei um pouquinho antes de começar que eu enxergo a vida com tudo do lado ruim ou bom que acontece, tem uma lição Tudo. em tudo. Tudo. Então, assim, são os caminhos, acho que as pedras no caminho fazem você crescer, direcionar para onde você realmente tem que ir, né? Isso. Onde você quer ir. Então, assim, tudo isso faz parte. Sim. E há uma confusão generalizada, né? Até pelo nome Zen, ou tudo relacionado a isso, a meditação, Sim. que se trata de um universo de pessoas que são só, né? Isso, fala meditação, fala... Nossa, mas ela é boazinha, ela é calminha. E não tem nada a ver com isso. Com toda certeza. Existe ainda uma falta, uma carência
de informação em relação a esse assunto. Sim. Né? Eu vejo as pessoas ainda têm a questão da meditação, a olhar para a sua espiritualidade, alma, para dentro de você, como algo abstrato ainda, como algo... As pessoas têm aquele preconceito, um pouco acham que é algo que não existe, sendo que é tudo científico, né? Sim. É ciência. É uma ciência. E, na verdade, né, fazer da sua vida uma vida boa, o que é uma vida boa, né? Vamos desmistificar isso. Sim. É uma vida que você esteja à vontade de vivê-la. Então, às vezes a pessoa fala que a vida boa é você que está lá viajando, que está na piscina, que está no centro. Mas será que essa pessoa que está fazendo tudo isso está curtindo aquilo que ela está fazendo? Então, eu sempre digo que tem muitas pessoas aborrecidas internamente à mesa comendo um caviar. Com toda certeza. Porque não é onde você está, mas como você se sente por dentro. Isso. Então, o primeiro passo para você ter uma vida boa, e aí eu me refiro à vida boa com estar bem na vida que você tem, curtir a vida que você tem, aceitar a vida que você tem, fazer da sua vida uma vida boa de ser vivida. Quantas pessoas têm isso? Né? Sim. Estar feliz com as suas escolhas. Isso, perfeita. E isso está ao nosso alcance, de cada um de nós. Isso. É tudo você realmente entender que isso é possível. É ter aquela atenção com você mesmo. Sim. E só que chegamos num ponto, as pessoas precisam ter esse conhecimento, as pessoas precisam aceitar mais, né? Tipo, quebrar esse preconceito. Mas as pessoas, elas precisam de direcionamento, né, Fabrícia? Para ter essa atitude do primeiro passo, é difícil. E eu quero saber, é mais ou menos isso que você criou uma metodologia? Você criou uma metodologia para inserir isso na vida das pessoas? Criei. E é isso que é o mais legal, de verdade, porque as pessoas precisam dessa direção mesmo, porque senão você ouve falar, aí você até cria uma curiosidadezinha, vou dar uma olhada naquilo ali, aquilo ali já passa. Sim. Você não insere isso na sua vida. Essa metodologia, eu quis criá-la de uma forma diferente, não com passos para que você viva num mundo de paz, não. Sim. Isso é legal? Isso cria uma harmonização. Então, eu posso ensinar você a meditar. Você está super estressada, eu falar, Elga, eu vou te ensinar a meditar. Mas eu acredito que tem dois caminhos. Um caminho da harmonização, onde você aprende a meditar, a derrubar a mente, eu chamo de derrubar a mente, porque a mente não para o tempo inteiro. A você ter uma conexão maior. Tem que derrubar a minha às vezes. Para. Isso. Então, você ter na sua vida rotinas que te tragam esse silêncio, essa paz e essa calma. Esse é um caminho. Mas existe um outro caminho, que é tão importante quanto, que é o de ser uma boa pessoa. Entendi. Entendeu? Quando você segue por um caminho de ser uma boa pessoa, automaticamente você já começa a construir o seu mundo de paz. Então, tem muito a ver com conduta reta. E aí, quando eu explico lá no meu curso, né, as linhas do ter e do ser. Ter, uma linha horizontal. Ser é a linha vertical. E olha que interessante que juntas formam uma cruz, né? Sim. Então, aí eu dou um outro sentido para a cruz. E como você construir essa linha do ser? Como ser? Então, eu trago a linha de ser um ser humano legal. Sim. Todo mundo quer estar perto de um ser humano legal. Com toda certeza. Um ser humano ético, um ser humano honesto, um ser humano que não faz mal para as outras pessoas. Eu digo que aprendermos a sermos inofensivos. Não a ponto de ser bobo, né? Que alguém te passa para trás. São duas coisas diferentes. São muito As pessoas distintas. Costumam Confundir, misturar isso, né? confundir. Você é boa, você é boba. Não é ser bobo. Tem nada a ver. E nem ser boazinho a ponto de que as pessoas te passem para trás. Nada disso. Ser inofensivo, primeiro, é não causar, inclusive, mal a você mesmo. Com certeza. Começar por aí. Sim. E a gente faz.
A gente faz muitas vezes Isso. nas suas escolhas, se Sim. você não toma cuidado, Sim. né? Com as suas reações, com as suas atitudes. Com aquilo que nós permitimos que entre dentro de nós e que nos domine um sentimento, né? Alguma coisa que a gente vê e que a gente capta isso sem filtro. As pessoas são sem filtro. Eu falo para as minhas alunas, né? Como é que vocês cantam algumas músicas? Eu falo para elas, vocês estão dormindo ou acordadas? Porque se você estiver acordada, algumas letras você para e fala, não, por que eu fico repetindo isso? Porque o que é um mantra, senão palavras onde você repete? Então, cuidado com as palavras que você repete. Então, eu ensino as pessoas a estarem acordadas. Porque se nós não estamos acordados no momento presente, tudo vem para nós sem filtro. Sim. E aí a gente não sabe o que fazer com isso. E Fabrícia, você falou muito interessante, ser uma pessoa boa. Quando você fez muito sentido para mim, porque quando você tem esse comprometimento, você fala, eu sempre seguirei o caminho do bem. Então, se você tem uma escolha, e só você olhar o que é o lado do bem, qual é a melhor decisão? A decisão positiva, a decisão sendo algo que não vai prejudicar ninguém. Você se encontra nesse momento, na grande maioria dos momentos que você tem na sua vida, você tem que fazer essas escolhas. O tempo inteiro. E se você optar pelo caminho do bem, a sua vida vai se transformando, né? Sim. Eu sempre trago uma interpretação diferente lá nas minhas aulas, no Instagram. Então, eu sempre digo que bem... Primeiro que a vida é dual, né? Sim. Para você ver o mal, tem que ter o bem. Para você ver o bem, tem que ter o mal. Mas o que é o bem e o mal? Então, o bem é tudo aquilo que está em seu lugar. Por exemplo, água é boa ou é ruim? Depende, né? Água. Se você olhar, a água é boa. É ótimo. Água mata a sede. Sim. Água molha as plantas e faz crescê-las. Sim, não é só bem? coisa boa. Sem água não existiria vida. Ok? Sim. Quando a água está no lugar dela, ela é ótima. Sim. Água no chuveiro para tomarmos banho. Maravilhoso. Água na geladeira para a gente beber. Perfeito. E a água que estoura, uma barragem invade uma cidade inteira. Como é que vai falar que é boa, né? Nesse momento, não. Ela está onde? Fora do lugar. Fora do lugar. Então, tudo é bom ou mal, dependendo se está ou não no seu lugar. Sorrir é bom ou mal? Bom também. Dar uma risada é bom ou mal? Ótimo, depende da situação. Mas a princípio é maravilhoso rir, Sim, né? E se você estiver num velório e sorrir, o que vai acontecer? Muito negativo isso, né? Exatamente. As pessoas se sentem ofendidas. Ofendidas. Com a sua felicidade naquele momento difícil. Impróprio. Lógico. Então, quando você estuda o Zen na prática, a primeira coisa que eu ensino é auto-observar-se. Maravilha. Porque senão você é um elefante saindo, correndo, pisando por tudo, porque sem você ver aquilo que você é. E é engraçado que muita gente vive assim, né, Fabrícia? Muita gente vive Vamos assim. comentar sobre isso, vou pedir para você segurar um pouquinho, tá maravilhoso, né? Mas eu vou chamar um intervalo, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta, está maravilhoso esse bate-papo de hoje, com essa energia, falando de coisas boas, uma vida melhor, vivida com plenitude, né? Vivida com responsabilidade também pelos nossos atos, né? Isso. Que é isso que a gente deseja para todo mundo, que as pessoas olhem para isso. E parem de viver alienadas, né? Fabrício, foi isso que nós finalizamos no bloco anterior, essa alienação das pessoas, né? Vive no automático, vive sem comprometimento com seus atos, né? Com responsabilidade. Sim, sem presença, né? Sem presença. É uma das- Maravilhoso, super bem definido. É uma das coisas que eu ensino também, presença. A maioria de nós não treina presença. O que é presença? É você estar aqui e a sua mente, o seu coração estar aqui também. Isso. Né? Geralmente eu falo assim, quando você está lavando louça, seu corpo está lavando louça, sua cabeça está onde?
Vixe, em vários lugares. Não sabe nem como terminou a louça, né? Aí eu falo assim, mas eu já lavei essa tampa da panela ou eu não lavei essa tampa? Isso acontece também, já aconteceu, que nem eu falo, às vezes está no ritmo frenético, de você levar tão no automático o caminho, por exemplo, no trânsito, Sim. que você não sabe nem como é que você chegou lá. É. Quando você vê, você já chegou, você fala, gente, Isso. olha o risco que eu me coloquei agora. Exatamente. Isso acontecia muito antes, até eu dar essa respirada e essa reconectada comigo. Antes eu estava com a vida assim, antes da pandemia. Sim. Né? Eu estava com a vida muito acelerada. Chegava um momento que eu não sabia nem como eu cheguei, sabe? Minha cabeça estava em 1000 lugares, eu ia no automático, eu já cheguei. Senhor, como é que eu cheguei aqui? Né? Isso acontece muito. Você sai da sua casa e fala assim, mas eu tranquei a porta ou eu não tranquei a porta? Por que você se faz essa pergunta? Porque no momento que você trancou a porta, que era para você estar prestando atenção naquilo, você estava prestando atenção que você está atrasado, que você tem tantos minutos, que sua mente, seu corpo estava ali, sua mente não estava. Então isso é não estar presente. Você tem algumas técnicas, porque eu preciso. Acho que eu já vou aproveitar a presença, né, da Fabrícia. Gente, tem técnica para você, assim, estar no agora? Tem várias técnicas, tem muitas técnicas. E pode ensinar uma aqui? Por favor, Então tá. eu adoro passar esse conhecimento para todo mundo que está aí nos assistindo, né? Que as pessoas, assim, elas, se elas conseguem ter algum exercício, experimentem um pouquinho, sabe? Sim. Porque é engraçado, sabe como antes de você me passar a técnica, eu vou te contar como foi o meu despertar. Sim. Para esse lado. Eu estava nesse aceleramento e aí me ensinaram a fazer uma meditação bem rapidinha, porque eu percebi que eu estava me atropelando, sabe? Quando você está se atropelando, se eu fosse ler algo, eu já estava lá no final. Eu estava muito incomodada, uma ansiedade. E eu parei, fiz um exercício de respiração e comecei a concentrar. Fiquei 7 minutos em silêncio pensando em coisas boas. Parece que eu mudei a minha vida a partir dali. E aquilo chamou minha atenção. Eu falei, oi? Sabe? Aí eu comecei a pesquisar, a entender, a fazer alguns procedimentos. Fiz com você cura prânica, aquilo mudou minha vida. Então, assim, eu acho que você dar essas ferramentas, alguma dica que a pessoa possa experimentar, você consegue atingir muita gente. A pessoa tem aquela curiosidade e fala, peraí, eu vou dar um tempinho aqui, fazer uma meditação, você volta diferente, né? Volta Isso foi assim comigo. Sim, porque nós precisamos derrubar a mente para a gente conseguir se conectar com algo, eu sempre chamo de Isso algo é o derrubar maior. a mente? É, você precisa derrubar a mente. Se você não derruba a mente, o papel da mente é pensar. Sim. E ela cumpre o papel dela lindamente. Uma mente faz o quê? Pensa. E pensa, E dá. E se você não dá um outro estímulo, ela tá lá trabalhando belíssima. Sim, né? achando que tá arrasando. Arrasane. Adorei. Então, é você que precisa trazer um outro estímulo. E tudo isso, eu sempre falo que não é porque eu não vejo que não exista. Isso. Não é porque eu não sei que Esse não existe. estigma tem que ser quebrado. É. Eu não vejo. Eu acredito que existe muita verdade no que a gente não vê. vê. Por exemplo, você vive sem oxigênio? Jamais. Jamais. E você está enxergando ele aqui? Não. Não. Essa reflexão as pessoas precisam fazer. Precisam fazer. Então, para que a gente se conecte com algo maior, e eu coloco algo maior, para sair de qualquer nome que se dê, né? Sim. Senão, Sair de religião. Sair de falar religião. propriamente dito, não tem nada a ver com religião. Não, tem a ver com o seu ser. Independente da sua religião, independente de qualquer coisa. Quando você derruba a mente, você se conecta com essa energia maior, que você pode dar o nome que você quiser. Né? Sim. Desde que você consiga silenciar a sua mente um pouquinho. Porque se você não silencia os seus pensamentos um pouquinho, como é que outra coisa pode ocupar esse lugar? Se ele já está ocupado, é como uma xícara cheia, né? Sim. Já está até a boca. Aí se eu venho e coloco mais chá, ela derrama.
Lógico. Então eu preciso esvaziar para colocar algo novo ali. Então assim é com a nossa mente. Perfeito, maravilhoso. Tipo assim, explicou o que estava acontecendo comigo, né? E por que isso fez tão sentido para mim. Eu derrubei naquele momento a minha mente. Sim. E eu estava assim, eu acho que eu nunca tinha derrubado. Falei, aquilo acontecia. E quando eu aprendi, sabe? Eu falei, quando eu me sinto um pouquinho assim, nessa ansiedade ou estou assim, muito acelerada, eu já chego, paro onde eu estiver, procuro um cantinho de silêncio. E dou essa derrubada de 5 minutos, 7 minutos na realidade que eu fazia, né? Sim. 7 minutos, mas seja o tempo que for, você já volta diferente. Volta diferente. Maravilhoso. E as pessoas, voltando à técnica, porque Tá, eu adoro técnica, adoro dica, Tá. né? Como que as pessoas, assim, ela pode dar esse start, entendeu? Como pode ser uma meditação? Meditação? Tem várias técnicas. Sobre meditação, já que a gente está aqui Ou em derrubar a mente, com a respiração. Respiração é maravilhoso. A respiração, né? Chamados pranayamas. Com a respiração nós conseguimos derrubar a mente. Então existe um exercício de respiração que ele é muito simples e muito poderoso. Então é muito fácil, chama 6-3. Pode ensinar? Por favor, por favor. O 6-3 é assim. Nós colocamos 2 dedinhos assim. Sim, normal. Normal. Então eu vou tampar uma narina, tampar a outra. Para isso que os dedinhos estão aqui. Tampar uma narina, tampar a outra. E por isso eu deixo eles aqui do lado. Então, enquanto eu tampo uma narina, eu inspiro contando até 6. Mental. Quando eu conto mental, eu coloco uma atividade para minha mente fazer. Então eu já estou dando uma tarefa para ela já se sente ocupada contando. Então ela não vai correr para o almoço, para o filho que vai buscar na escola, ela está contando. Então a mente fala assim, é para contar agora? Então vamos contar. Então... Quase que enganando, né? Fala, fica aqui quieta. Isso. Então você dá um trabalhinho para ela que é contar. O contar ocupa a mente só com essa contagem e mantém a sua mente aqui, sem viajar. Presença. Então eu inspiro contando até 6. E depois eu seguro a respiração contando até 3. Então, ó, inspiro, seguro. Mudo o dedo. Expiro, contando até 6. Seguro, contando até 3. Esse seguro é não respirar mesmo. Segura os 3 segundos ali, então sem respirar. 6. Segura. Seguro. Troca o dedo. 3. Aí continua o movimento. 3. 3. 6. 3. E por que isso? Enquanto eu estou inspirando e contando, minha mente está trabalhando. Agora, por que você segura a respiração? Vou fazer um teste com você. Tampa o seu nariz e não respira. Agora, já. Volta. O que você pensou? Eu não pensei nisso agora, não pensei em nada. Quando nós cortamos a respiração, o pensamento para. Sério? Sim. Nossa, realmente eu não pensei em nada. Nada. Não foi combinado, hein? Sério, foi verdade isso aqui. Eu falei, eu nem acreditei que eu não tinha pensado em nada. Você não pensa em nada. nada. Eu falei, eu estava aqui nesse momento. Então esse é um treino. Se você fizer uma sequência de 3 minutos dessa respiração, você vai dar foco e presença, inspirando e expirando. E nos momentos em que você não respira, você derruba a sua mente. 3 minutos fazendo isso, você já dá um novo start aí no seu dia. Você já se coloca bem mais calmo e bem mais centrado. Nossa, que maravilha, Fabrícia. Olha, eu tenho certeza que as pessoas, assim, melhoram muito o seu dia a dia, a sua vida, né? Que às vezes tem coisas que são tão simples, estão ali ao seu alcance. Imagina você fazer um exercício de respiração
E aquele dia que está totalmente adverso, aquele dia que você está estressada, aquele dia que, sabe, você consegue mudar ele, totalmente levar com mais leveza. É. E um conhecimento que está aí, as pessoas não tomam posse disso. Tá aí. Eu inventei isso? Não, isso é milenar. Milenar. Isso é milenar. É isso aí mesmo. Né? E você tem esse curso que Tem. você vai ter, inclusive você está lançando um curso, né? Não, eu já lancei Já o curso. lançou o curso? E algumas semanas atrás, eu estava formando a segunda turma. Então, Olha eu que já legal. estou com a segunda turma, já em andamento. E logo em breve vou lançar a terceira turma. Deixa eu encaminhar, se pessoal. Como é que funciona? É tudo digital? Tudo digital, é tudo online, né? Sim. Então, existe uma plataforma, que é a Hotmart, onde o curso está. Então, lá tem as aulas gravadas. Como elas são gravadas, você assiste no seu tempo, na sua hora. Elas ficam disponíveis ali. Estão disponíveis para você. E tem o grupo fechado para os alunos no Facebook. Então, lá dentro, nós fazemos meditações juntas. Amanhã tem uma. Olha, que legal. Amanhã eu vou ensinar uma respiração para elas que se chama bástrica. Bástrica. É. Uma respiração. Uma respiração. Então, lá no grupo fechado, nós fazemos as nossas atividades, tudo online. Meditação, aí nós fazemos o grupo mensal de mentoria, onde todo mundo pode tirar sua dúvida, trocar ideias sobre o curso. E assim nós vamos evoluindo. Sim. Você faz tudo em grupo, né? Você tem alguma mentoria pessoal? Tenho também. Tem também, a olha que mentoria legal. pessoal. Aham, Que tem. legal, porque é importante também, tem pessoas que funcionam melhor assim, né? Tem. Que legal. Então, geralmente as pessoas iniciam ali, gostam, e aí elas têm as suas dúvidas muito particulares, que ali em grupo, às vezes, não cabe. Sim. Então, me procura para fazer A só mentoria. a mentoria. E aí acontece de... Algo maravilhoso quando as pessoas, assim, elas usam essas técnicas, elas têm esse olhar, aprendem a olhar o mundo dessa forma. Sim. É uma ferramenta que facilita a nossa vida, tipo, que agrega, né? Agrega. E as pessoas, por esse preconceito ainda, por ser algo, assim, um pouco... e não palpável, como você falou do oxigênio, as Sim. pessoas deixam isso passar. Sim. Mas eu faço questão, assim, de sempre trazer esse assunto em pauta e chamar a atenção das pessoas. E eu adorei o nosso bate-papo, foi sensacional. Já acabou? Não, mas eu já vou te fazer um convite para você voltar Vou fazer aqui. Eu também adorei, meditar, adorei. Vamos meditar. Chama a sua audiência olha, pra gente meditar. Vamos fazer técnicas, vamos marcar já uma próxima, Já tá porque topado. é um assunto que eu gosto muito de falar e eu acho que ajuda muitas pessoas. Sim. E você tem propriedade, tem autoridade para estar falando nisso, até mesmo porque eu nem sabia que isso era algo que já era dentro da sua casa, você viveu, tipo, foi criada, né, nessa filosofia. Sim. Aí depois vieram os cursos, né? Aí cresci lá e depois falei, aí vieram os cursos de meditação, retiros, Maravilha. tudo mais, né? Para completar e dar Tudo- uma metodologia para isso, né? Sim. E você vai contar mais disso. Na próxima bom. vez já vamos marcar, viu? Tá. E falar tudo que tem à disposição também. Porque você faz bastante coisas, né? Muito. A gente vai falar disso. Fabrícia, olha, foi uma delícia. Muito obrigada. Qual é o Obrigada. seu Instagram? Porque ela dá muito é? conteúdo no Instagram, que está lá para todos. Isso. Meu Instagram é @Fabrícia, com C, né? _ Rebola com 2 L's. Maravilha. E tem Facebook também, você falou? Tem conteúdo também em Facebook? O Facebook é para o grupo fechado. Sim, Então eu entendi. recomendo que vá para o Instagram. Ótimo. Então, Fabrícia, ó, ansiosa para a sua próxima vinda aqui Obrigada, ao nosso Elga. programa. Muito obrigada. Eu que te Obrigada. agradeço. Foi uma alegria. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já tá lá. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.